Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus e agradecer a Deus porque você está aqui junto comigo para nós estudarmos juntos esta 7ª lição desta série de lições sobre os enganos, presentes no nosso tempo. E o engano de hoje, ou a falácia, é a falácia da teoria darwiniana. E eu quero dar bem-vindo a você que é professor dos jovens. Este assunto aqui está na nossa revista da CPAD dos jovens, mas a você que não é professor dos jovens e talvez a você que veio e nem jovem é, mas que está aqui interessado, aleluia, em aprender como defender não só a sua fé pessoal, mas ajudar assim seus filhos, seus irmãos que estão ao seu redor da Igreja do Senhor Jesus, talvez como discipulador de alguém. Nos fortalecemos no conhecimento da palavra de Deus em assuntos que são bem pertinentes à sociedade no dia que vivemos. Então, a falácia da teoria darwiniana começa na página 47, mas nós vamos ler a partir da página 49. Nessa série de lições, eu tenho lido o comentário com você, trazido algum comentário meu, pessoal, alguma explicação, mas nesta lição de hoje eu quero compartilhar 2 recursos com você. Os 2 estão na descrição deste vídeo, são gratuitos, você pode abaixar à vontade. O primeiro recurso é adicional ao primeiro tópico, ou seja, os princípios desta teoria. Nós tiramos estas citações, isso aqui são uma série de citações, ok? Uma série de citações, todas essas citações de cientistas, e nós tiramos deste livro aqui, já traduzido para o português pela editora Vida Acadêmica, e o título do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, pelo apologista, ambos apologistas, Norman Geisler e Frank Turek. Então, este livro, que já está disponibilizado em português, nós tiramos algumas citações que eles nos passam e eu quero compartilhar isso com você. Eu vou ler algumas, 2, 3 talvez aqui, e você tenha o resto, porque aí você decide no passar, no caminhar da sua classe, na sua sala de aula, você decide qual delas você quer inserir, como parte da sua aula. Está aí um recurso para você. O outro recurso, nós a cada semana já compartilhamos com você um roteiro como esse, geralmente 3 tópicos, 3 subtópicos, mas hoje 3 tópicos e um deles tem 2 subtópicos, porque entendemos assim para melhor alinhar didaticamente com a lição de hoje. Tendo em vista isso, vamos à nossa leitura aqui, 49 princípios da teoria darwiniana, origem por acaso. A teoria darwiniana sustenta que a vida surgiu de forma espontânea, a partir de elementos químicos simples, sem qualquer direcionamento ou intenção. A seleção natural e as mutações aleatórias são vistas como os principais mecanismos pelos quais os organismos se adaptam e evoluem ao longo do tempo. Esse modelo exclui qualquer envolvimento direto de um criador, promovendo uma visão puramente materialista da vida. Então, a visão materialista ela é oposta a uma visão que aceita o que é sobrenatural. A visão materialista diz que tudo tem origem na matéria, Outra palavra similar são os naturalistas, que, como eu disse, vão exatamente em contrário aos que acreditam no sobrenatural, ou seja, aquilo que a matéria, aquilo que nós vemos com estes olhos, que a gente diz que a terra há de comer, não consegue explicar. Então, quem crer em Deus, crê em Deus pela fé, porque ninguém nunca ouviu. O Filho de Deus foi quem veio revelar Deus para nós aqui na terra. No entanto, mesmo ele falava com o Pai e ele voltou para onde ele é, ou seja, mostrando-no que Jesus não era somente um homem Deus, mas era a própria divindade, a segunda pessoa da divindade encarnada, mas apontava também, nos ensinava, nos mostrava de uma forma ímpar, particular, em todo o tempo da revelação de Deus nessas escrituras, quem Deus era. No entanto, o foco dessa lição nos vai apontar para o princípio, para a criação, que é onde começa a estruturação científica, mais aceitada pela comunidade científica, pelas escolas que nós estudamos, nossos filhos, desde em verdade nossos pais e avós estudavam já, provavelmente, dependendo da idade que você tenha, esta mesma teoria. E veja que até hoje é uma teoria e não pode deixar de ser, não pode ser uma lei, porque não pode ser comprovada. É uma das coisas que nós vamos nos alegrar no Senhor em estudar esta lição. Então,
A base desta teoria é isso, é que a vida começou espontaneamente, do nada e pá, uns químicos assim, aí o químico se juntou com esse e foi melhorando e etc. Eles usam duas terminologias que o pastor colocou aqui, né, a seleção natural e mutações, para explicar como chegou a hoje, o mundo que nós conhecemos hoje, os animais e a vida, inclusive humana, que nós chegamos hoje. Mas, como eu disse, não houve comprovação científica até o presente momento, e olha que esforço não faltou, mas felizmente, eu ia dizer felizmente ou infelizmente para eles, felizmente para que a verdade ainda seja encontrada, não se pôde provar. A ausência de design é o segundo subtópico, que diz ainda na página 49, a teoria darwiniana clássica argumenta que a complexidade dos organismos é resultado da acumulação de pequenas mudanças ao longo do tempo, sem a necessidade de um criador, de um design inteligente. Assim, estruturas altamente complexas, como o olho humano, seriam apenas o resultado de mutações selecionadas por sua utilidade ao longo de milhões de anos. Essa teoria nega a ação direta de Deus na criação, contrariando o que a Bíblia revela. Então, está aí mais uma explicação, né, mesma que nós colocamos no passado, agora própria e específica para estes organismos mais complexos, no caso do ser humano, e não precisa nem tão complexo, infelizmente, para eles, a teoria darwiniana não pôde provar esta realidade que eles acreditam como ciência, nem para organismos muito menos complexos do que nós. Seguimos a leitura aqui. Na perspectiva cristã, o mundo revela a glória de Deus por meio de sua ordem, beleza e harmonia. E o pastor cita dois textos que nós, inclusive, vamos usar no nosso recurso aqui, que nós geralmente lemos os textos bíblicos usando este recurso. No entanto, eu botei uma interrogação aqui para a perspectiva cristã. A perspectiva cristã conhece a Deus pelo que ele é, porque a perspectiva cristã aceita a palavra de Deus como a revelação de Deus. Então, eu não usaria o mesmo vocabulário que o pastor usou aqui, não digo que de tudo está errado, mas faço este parênteses aí. Para o mundo, para as pessoas naturais, é que Deus se revela a sua glória por meio da sua ordem, por meio da sua criação, ou seja, Deus diz nestes dois textos, né, tanto de Salmo, a gente vai ler daqui a pouco, Salmo 19:1, deixa eu confirmar se esse texto está aqui para nós lermos, mas provando que Deus se faz conhecido ao homem natural através da sua criação. É por olhar, e inclusive em ler este livro aqui, ter estudado ele, eu descubro que a ciência cada vez mais tem comprovado a verdade bíblica e desprovado a sua tese, a sua teoria científica. Então, neste sentido, o mundo é que está aprendendo sobre Deus ou tendo que concluir sobre Deus por causa da criação. E até meus filhos estão estudando este assunto, nós fazemos homeschool aqui na minha casa, e nós estamos estudando sobre a astronomia e vendo os planetas. A minha filha é muito curiosa e faz muita pergunta, ela realmente para deixar a mãe, e nessa hora que eu pergunto muitas vezes a mim mesmo, será que eu estou fazendo bem em fazer homeschooling, meu Deus, porque eu não aguento mais tantas perguntas, deixa a professora responder, e lá eles não vão ter oportunidade de fazer tantas, mas enfim, tirando isso à parte, a pergunta é por que tanto, né? Eu me lembro de um pastor cubano, amigo da nossa igreja, um senhor de idade, mas ele, quando pregava, às vezes ele falava sobre a criação e as estrelas, ele perguntava, por que Deus criou tantas coisas, tantas estrelas? Será que precisava tanto assim para os namorados ficarem, não é, namorando debaixo da lua, da luz da luz e das estrelas? E a minha filha, casando com essa pergunta que ele fez algumas vezes lá na nossa igreja ao visitar, a minha filha questionou, né, a questão do universo, do tamanho, do porquê. Inclusive ela faz perguntas muito detalhadas, não vou compartilhar com os irmãos aqui, mas a minha explicação, eu digo, olha, eu não tenho o porquê, porque o que eu tenho de porquês da parte de Deus é o que ele revelou na sua palavra, e algumas coisas como essas eu não sei os detalhes da mente de Deus do porquê, mas quando eu junto as peças, o que eu concluo em tudo isso é que precisava ser tão grande para que o homem reconhecesse pela grandeza do universo a grandeza do Deus que criou. Eu me lembro a primeira colocação que eu tive em relação ao assunto com ela foi exatamente acerca do tamanho do universo. Porque quando ela foi descobrindo os planetas e as distâncias são faladas em termos de anos na velocidade da luz, né?
E quando a pessoa ali no livro que a gente estava estudando dizia quantos anos levaria para uma nave espacial dessas que sai, levar de um lugar, aí ele contava de onde até onde, e era uma coisa absurda. E ela começou já, né, ficar assim, espantada com o tamanho. Eu falei, minha filha, isso aí é dentro do sistema solar. O sistema solar é um tiquinho assim, dentro da nossa galáxia. E a nossa galáxia, a Via Láctea, ainda é uma das galáxias de um tremendo universo. Então, quando a sua mente, e nem tenta esticar, né? Porque de vez em quando eu tento, parece que vai fundir o negócio aqui. Glória a Jesus. Quando você tenta alcançar a sua mente na grandeza do universo, eu faço só mais uma colocação acerca disso, porque eu não quero trazer uma aula sobre ciência aqui. Mas pensar que aquele, e foi a colocação que eu fiz para minha filha, o criador deste universo tem que ser maior do que ele. Amém? Isso é um princípio de lógica. Se ele criou este universo, ele tem que ser maior. E diga de passagem, bem maior do que o universo. Claro que nós não entendemos a dimensão de Deus em sua totalidade, assim como ele é, diz a palavra que um dia o veremos, então nós entenderemos, mas até lá nós aprendemos sobre ele na Bíblia Sagrada. Amém? Estamos juntos até aqui. Então, seguindo aqui, no finalzinho aí da página 49, a criação não é resultado do acaso, mas sim de um plano inteligente e amoroso de Deus. Negar o design divino é rejeitar as marcas do Criador impressas em toda a natureza, obscurecendo a verdade espiritual revelada por Deus, tanto na criação como nas Escrituras. Terceiro subtópico aí na página 50 agora. Implicações ateístas. Muitos que adotam a teoria darwiniana como explicação total da vida concluem que não há espaço para Deus na explicação da origem da vida. Se tudo pode ser explicado por forças naturais, então a fé, a moralidade e o propósito tornam-se irrelevantes ou produtos da evolução cultural e biológica. E essa frase última aí foi a que eu sublinhei, porque esta é uma frase que realmente realça o sentimento de uma comunidade que decidiu desvalorizar, marginalizar ou até desacreditar completamente em Deus. Então, tendo um Deus, existe uma moral deste Deus, existe um propósito deste Deus, existe um propósito deste Deus e etc. Mas quando este Deus é tirado de cena, então todas estas proposições humanas estão relacionadas com a nossa própria experiência humana, portanto, moldadas e encontradas somente em nós. E este é o desejo daqueles, não da ciência, mas daqueles que, usando a ciência, querem já desfazer de Deus. E é isso que eu vou ajudar-nos a perceber com as palavras dos próprios cientistas. Terminando aqui este tópico primeiro. Isso conduz, inevitavelmente, ao naturalismo filosófico que sustenta que só a matéria existe. Nós falamos isso no comecinho da lição. E que não há realidade espiritual, ou seja, não há o sobrenatural, somente o natural. A exclusão de Deus do discurso científico e cultural leva à erosão de valores absolutos, da responsabilidade moral e da dignidade humana. O darwinismo, quando transformado em filosofia de vida, torna-se um pilar do secularismo. Muitas palavras, muitos ismos e etc. Se você gosta dessas coisas, você está seguindo bem. Se te arrepia, não tem problema, nós vamos explicar o que é central, ainda que é válido, e eu incentivo a você que tem dificuldade, que nunca talvez estudou sobre isso, pode acontecer. Alguns de vocês estão me escutando e dizem, quem não estudou sobre isso? Existem, irmãos, alguns irmãos não tiveram oportunidade de estudar, e para ser sincera, aqui entre nós não perderam nada. Não perderam não deixaram de perder muita coisa, perderam nada. No entanto, quando nós estudamos isso dentro do contexto da nossa igreja, em lições como essa, é um desafio para estes que não se encontraram com essa teoria antes, que nós precisamos encarar, e eu acredito que nós devemos, ouvindo de fontes como é a nossa revista, como é uma classe como essa que eu posso conversar e compartilhar com você, é uma oportunidade de nós crescermos sem sermos afetados, não é? Com nenhuma dessas coisas negativas. Muitos de nós, até por proteção espiritual, eu estou dizendo de principalmente gerações passadas, evitavam ouvir, falar e aprender sobre isso, até para proteger, porque sabiam, entendiam espiritualmente no que estavam tocando. Eles não estavam errados. Se você é um deles, eu não digo a você que você estava errado, estava certíssimo. E esse paralelo me veio a lembrar
algo que o meu pastor, que foi praticamente o que mais discipulou a minha vida, já depois da minha tenra juventude, né? Em um certo tempo, ele falou, não, minha filha, não leia sobre isso aí, o que quer que seja um tema que na época eu estava curiosa. E aí, anos depois, um dia, eu fiz uma pergunta para ele, ele disse, olha, você quer a resposta disso? Aí ele tirou um livro da prateleira, deu na mão e disse, leia isso aqui. E eu disse, peraí. Aí eu lembrei, falei, há tanto tempo atrás, o senhor me disse que eu não podia ler? Aí ele disse, mas agora você já amadureceu? Agora você já tem condições de ler? Então, fica aí uma dica para nós, né? No entanto, para nós termos a possibilidade, não só de crescermos como pessoas, não há nada de errado disso, desde que nós entendamos espiritualmente, nós não estamos abrindo o coração para coisas que são malignas. Porque é um parênteses que eu fiz aí, muito importante. Por isso eu digo, estes não estavam errados. Não estavam errados. Né? Quando eu hoje leio ou comento alguma coisa com meus filhos, eu enfatizo e todos nós devemos viver essa mesma realidade, e de algumas coisas eu inclusive privo por um certo tempo, até que haja maturidade para entender. Claro que, desculpa eu estar tomando um pouquinho desse tempo, mas eu vou terminar nisso aqui. As gerações de hoje são expostas mais rápido por causa da cultura e da realidade cultural na escola que nós convivemos. Então, por isso, o que os antigos podiam demorar até talvez a adolescência para conversar com seus filhos. Houve, por exemplo, uma conversa que eu fui mãe fazendo homeschooling com a minha filha até um certo tempo, depois eu decidi colocar na escola. E antes de colocar na escola, eu sabendo o que ela haveria de aprender lá, eu entrei na frente como mãe e tive algumas conversas com elas profundas, mas necessárias, que trouxe esta formação e a voz da mãe e da palavra de Deus primeiro na vida dela. E isso eu já fiz, né, como preparação para aquilo que ela podia ser exposta lá. Eu não gostaria que fosse a novidade para ela alguma dessas coisas que a escola apresenta, ok? Só para conectar agora aqui a verdade da minha vida, você vai dizer, irmã, então você faz homeschool ou não faz? Começamos a escola, não deu certo, não gostei, tiramos e agora estamos de volta fazendo homeschooling em casa. Assim que, seguindo esta realidade espiritual aqui, eu incentivo você a não passar num texto como esse, a se esforçar um pouquinho, né? Para aprender, talvez até repetir algumas coisas uma ou outra vez, se esforce um pouquinho mais. Se é um desafio para você, eu te incentivo a não desistir, né? Porque num tema desse, principalmente se você é professor na escola dominical, não desista, não faça da aula somente testemunho, não faça, ou seja, não mude, tente mesmo que seja pouco, devagarzinho. E é para isso que eu te dou um roteiro como esse, eu compartilho, para que você possa focar. Se você não estiver muito seguro nas explicações daquilo que eu falo aqui, da ciência ou qualquer coisa, então foca neste roteiro aqui. Porque se você usar este material aqui, você não precisa trazer muitas explicações. Deixa o comentarista explicar a parte científica e você fica nos versículos bíblicos, que com certeza te vai deixar mais à vontade, como a mim também me deixa. Chega de parênteses aí, vamos seguir, né? Parágrafo seguinte. A fé cristã, por outro lado, afirma que Deus é o fundamento de toda a realidade, que o mundo criado não pode ser corretamente compreendido sem ele. O darwinismo ateísta não é apenas uma teoria científica, mas uma cosmovisão que precisa ser discernida e rechaçada à luz da Bíblia. A igreja deve resistir à tentativa de remover Deus da origem e do propósito da vida, mantendo firme o testemunho da criação divina. Então, uma colocação muito própria, como nós vamos ver aqui, neste momento mesmo, alguns testemunhos dos cientistas, que o assunto de Darwin não é só científico, apesar de seus escritos, a maioria dele haver uma tendência, uma tentativa científica de explicações. Não só nós vemos em seus escritos, mas principalmente aqueles que tomaram este caminho, não é uma coisa só científica, é uma colocação também daquilo que a pessoa entende por certo e errado, portanto, uma colocação filosófica, né? Então, eu vou ler com você alguns destes textos aqui que eu selecionei para você. O primeiro trata-se do próprio Einstein, que ficou irritado ao descobrir, através da teoria da relatividade, que o universo tinha um princípio e não era eterno como ele pensava ser. Então, Einstein partiu do princípio, é o que ele acreditava, ou queria acreditar, que o universo era eterno, não houve uma criação, sempre foi assim. Mas a própria teoria que ele concluiu da relatividade comprovou o contrário. O cosmólogo britânico Arthur Eddington descobriu, através de um eclipse solar, que a teoria da relatividade estava correta.
a de Einstein, não é? O universo não é estático, teve um começo. E Eddington escreveu o seguinte: filosoficamente, a noção de um início da ordem presente da natureza me é repugnante. O que isso significa? Deus me guarde, falou de Deus, né? Ou seja, é um nojo pensar que existe um princípio, um início para a criação daquilo que nós vemos hoje. No finalzinho dessa palavra, na verdade, daquilo que ele falou é um parágrafo muito maior, mas terminando essa parte, ele disse com essas palavras: eu preferiria ter encontrado um genuíno buraco. Então, mostrando tanto Eddington como Einstein, como eles ficaram acabados por descobrirem que a ciência comprovou o que a Bíblia diz, pelo menos em parte, no sentido de que a existência do cosmos ou do universo teve um princípio. Eles preferiam encontrar qualquer outra coisa, e nós vamos descobrir daqui a pouco que alguns ainda estão falando de outras coisas. O astrônomo agnóstico Robert Jastrow responde, então outra citação aí, ele diz o seguinte: os teólogos geralmente ficam alegres com a comprovação de que o universo teve começo, mas os astrônomos ficam curiosamente perturbados. Suas reações dão uma interessante demonstração da resposta da mente científica, supostamente algo bastante objetivo, quando as provas reveladas da ciência levam a um conflito com os artigos de fé que professamos. O que ele quer dizer com isso? Nós, como cientistas, cremos que não há Deus, não houve um princípio. Então, a reação que a gente tem quando descobre, pela própria ciência, que houve um princípio, é ficar perturbado. Resulta, segue ele, que os cientistas comportam-se como o resto de nós quando nossas crenças estão em conflito com as provas. Ficamos irritados, fingimos que o conflito não existe ou o descrevemos por meio de frases sem sentido. Então, algumas palavras, algumas colocações na literatura científica, você até se pergunta o que é isso, né? São ensinos feitos para tentar fazer funcionar aquilo que eles sabem. Isso é um cientista que está falando. O agnóstico é mais ou menos como um ateu. É aquele que talvez tenha um Deus, não é aquele que diz não existe Deus, não existe sobrenatural. O agnóstico, ele diz, talvez exista, mas eu não tenho prova disso. Então, por via das dúvidas, eu fico com a ciência. Algo por aí, tá bom? Outra palavra aqui de alguém, um ganhador do prêmio Nobel, Arno Penzias, ele diz: a astronomia nos leva a um acontecimento único, um universo que foi criado do nada e cuidadosamente, olha, ele não diz que a Bíblia leva à conclusão disso, ele diz a astronomia, e cuidadosamente equilibrado para prover com exatidão as condições requeridas para a existência da vida. Na ausência de um acidente absurdamente improvável, as observações da ciência moderna parecem sugerir um plano por trás de tudo. Ou, como alguém poderia dizer, algo sobrenatural. Então, a conclusão de alguém que não quer crer em Deus, né? Ele disse, quem entra no estudo da astronomia vai descobrir que há algo sobrenatural por trás dessa criação. Eu vou deixar mais uma só, tem mais algumas, umas 4 aqui. Vale muito a pena você olhar essas citações, tá? Eu não vou ler todas aqui por questão do nosso tempo. Mas aí você, dependendo do que você lê aqui, você vai dizer, a irmã leu essas, mas eu gostei mais dessa aqui. Então, não leia uma das que eu fiz, né? Depende do tempo da sua sala de aula, da classe. Mas eu vou ler mais uma, que essa aqui é absurda. A explicação da geração espontânea não tem evidência. Isso é parte do livro, tá? Ainda não é a citação, não. A explicação da geração espontânea, ou seja, que os organismos nasceram espontaneamente do nada, a vida veio do nada, né? Em busca de outra razão, o evolucionista Fred Hoyle inventou, escuta essa aí, meu irmão, a teoria da panspermia. Que isso? É uma teoria que sugere que extraterrestres depositaram a primeira vida aqui, porque ninguém nunca conseguiu. Dos químicos que eles dizem que formou a primeira vida, eles põem os químicos, põe mais químico, tira químico, põe temperatura, põe vento, tira vento, faz tudo e nunca conseguiu. Então, como não tem explicação e não pode ter Deus, é uma das outras palavras aqui que a gente vai ver na frente. Então, por isso que eu digo, leia, por favor, esse recurso está gratuitamente aqui para você, tá?
Então foi um extraterrestre que depositou a primeira vida aqui. Pronto, explicou. Vejamos ainda algumas palavras da comunidade científica quanto ao tema. Então, uma outra pessoa que é defensor desta teoria da panspermia diz o seguinte. Agora sim, uma citação. O surgimento da vida, tomando como base uma sopa primordial na Terra, é meramente um artigo de fé que os cientistas estão tendo dificuldade de espalhar. Não existe comprovação experimental para apoiar isso atualmente. A verdade é que todas as tentativas de criar vida com base em algo não vivo, começando de Pasteur, que é aquele que a gente vê em todos os nossos livros de ciência na escola. Eu fiz a minha escola primária no Brasil e eu estudei de Pasteur no Brasil. Então eu sei que o seu livro de ciência tem, né? Não tiveram sucesso. Então veja, toda tentativa desde Pasteur até agora não tiveram sucesso para comprovar essa teoria da sopa inicial dos químicos lá que virou a primeira vida, né? Então essa pessoa escreveu isso com base naquilo que a ciência encontrou e essa é uma pessoa que aceitou a panspermia, né? Ou seja, de que na conclusão dela só pode ser um extraterrestre. Pode ser tudo menos Deus. Veja aí, irmão, que é, como ele diz aqui, ou eles dizem, é um artigo de fé, aquilo que eles creem. Eles não creem em Deus. E nós vamos dar uma olhada com outra maneira aqui no nosso tópico. A posição da ciência materialista é o meu primeiro tópico no meu estudo, que nós compartilhamos com vocês. São 3 tópicos: a posição da ciência materialista, o segundo, a posição divina sobre a criação humana, e o terceiro é a posição da igreja. Veja que estes 3 tópicos estão acrescentando, não é, ou explicando e trazendo provas bíblicas para os nossos tópicos da nossa lição. Então, em primeiro lugar, a posição da ciência materialista, eu coloquei 2 subtópicos. Primeiro, os cientistas comprovam a verdade bíblica. Segundo, os cientistas rejeitam a verdade bíblica. Veja bem as palavras, comprovam por quê? Porque como nós temos lido aqui por boca dos cientistas, a ciência tem comprovado o que a Bíblia nos diz como verdade. Ponto passivo. Eles partem de uma outra fé, não querem comprovar. Nós acabamos de ler que o Einstein ficou bravo e ali não contou toda a história, né? Ele mudou, inclusive, a teoria, desprovou a sua própria teoria, até que depois o pessoal diz, não, a teoria está certa, né? Porque exatamente não queria chegar à conclusão que ela chegou. E essa teoria está certa até hoje. Muitas coisas da nossa ciência é baseada nessa teoria de Einstein. Então vamos lá, os cientistas comprovam a verdade, não pode ser diferente. A verdadeira ciência vai comprovar a verdade. Salmo 19, versículo 1 diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então está aí. A criação de Deus é a realidade de Deus, ele que fez. E a ciência que vai atrás da realidade só pode comprovar a realidade daquilo que Deus fez. E ela conclui que existe algo por trás, um design inteligente. E se não é Deus, como eu disse, mostrei, provei para vocês pelas palavras deles, tem gente que chega a dizer é extraterrestre. No entanto, a verdade é o que a Bíblia nos diz. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, ó Timóteo, jovem, Paulo era já um obreiro maduro, Timóteo era um jovem, ele diz, Paulo, guarda o depósito que te foi confiado. Tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Já naquele tempo existia uma ciência falsa e hoje existe também. O que significa isso? A ciência verdadeira está comprovando que a Bíblia é verdade. Então, se necessita manipular a ciência para poder continuar com uma conclusão falsa, enganosa. E Paulo está dizendo aí para nós e para Timóteo, né, que nós abramos os olhos e não aceitemos, que tenhamos horror a esta ciência que não está comprovando a verdade, né? Algumas coisas dentro da ciência nós não podemos ver, né, os testes e etc., mas para nós que somos crentes e acreditamos na autoridade da palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus não mente. Então, a ciência não estaria em conflito e a verdade é, como nós ouvimos da sua própria boca, que assim acontece. Mas, em segundo lugar, eu pus aqui, os cientistas rejeitam a verdade bíblica. Isso nós vemos claramente num texto que nós já estudamos algumas vezes nessa série de lições, Romanos capítulo 1, 20 a 23 e depois o 25, diz o texto bíblico. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo,
Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Para que eles, ou seja, as pessoas, os homens, os incrédulos, os cientistas, fiquem o quê? Inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, e veja que eles concluem que só pode ter sido uma coisa sobrenatural. Não faz sentido. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. Seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem, aves, quadrúpedes e répteis. E no 25, mudaram a verdade de Deus em mentira. Tá vendo aí? Manipularam a verdade que eles encontraram. Chamaram de mentira, ficaram com a mentira e honraram e serviram mais a criatura, ao próprio homem, a si mesmos, do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, essa é a realidade. O problema dos cientistas não é a ciência. O problema da igreja não é a ciência. A ciência comprova a nossa fé. O problema dos cientistas é exatamente isso, que a ciência comprova a fé. Então, tem-se que manipular para que ela não comprove. Por quê? Porque o problema deles é rejeitar a verdade bíblica. É dizer que enquanto a Bíblia diz Deus criou, eles dizem não existe Deus. A nosso segundo tópico aqui, a visão bíblica da criação. Criação ordenada. A Bíblia afirma com clareza que Deus criou todas as coisas com, eu marquei essas duas palavras, ordem, Deus criou tudo com ordem, em segundo lugar, tudo com propósito. Esse princípio refuta a ideia de que todas as formas de vida surgiram de um ancestral comum sem intervenção divina. Deus não é apenas criador do mundo, ele é também aquele que sustenta o mundo. Nele, todas as coisas são consolidadas, protegidas e impedidas de se desintegrarem em um caos. E diga de passagem, o entendimento realmente de quem estuda, né, os animais, etc, etc, não faz sentido, irmão. Todo o processo da teoria darwiniana, honestamente, do começo ao fim, tem tantas falhas que são tão grotescas, e quanto mais a ciência se desenvolveu, principalmente desde que se descobriu o DNA, não é, que se pôde entrar neste nível molecular, tornou-se impossível mantê-la. No entanto, aquilo que é impossível manter pela ciência é ainda o que é ensinado, e vai ser até o fim, ensinado nas nossas escolas aos nossos filhos e aos seres humanos que estão vindo a este mundo. A criação ordenada implica que há limites naturais estabelecidos por Deus e que cada criatura possui a sua identidade, função e valor dados pelo Criador. Eu vou parar aí, eu nem vou ler o resto deste tópico aqui, porque estes 3 pontos eu usei para fazer o meu segundo tópico aqui, ok? O segundo tópico diz a posição divina sobre a criação humana. Eu quero que nós entendamos aqui. Em primeiro lugar, no meu roteiro eu disse, vamos colocar a posição da ciência materialista. Os cientistas concluem que a Bíblia é verdade, mas os cientistas rejeitam que a Bíblia é verdade, tá? Segundo lugar, a posição divina sobre a criação humana. Deus estabeleceu a identidade do homem, que está ligada com a existência dele. Segundo lugar, Deus estabeleceu a sua função. A função para que Deus criou o homem foi para se relacionar com ele, inclusive. E em terceiro lugar, Deus estabeleceu o seu valor. E nós descobrimos o valor que Deus dá ao homem, pelo preço que ele pagou pelo homem que se perdeu e se vendeu ao pecado. Então vamos estudar isso aí rapidamente. Gênesis 1:27, Deus estabeleceu a nossa identidade, que está ligada com ele. Diz o texto bíblico que nós bem conhecemos. Podemos ler juntos, porque já conhecemos, né? Vamos lá? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, nós, como seres humanos, fomos criados à imagem de Deus. Há algo de Deus em nós. Na criação do homem, os animais não se usa essa palavra. Quando ele criou as árvores, não se usa essa palavra, ok? Então, bem atenção, porque alguns de nós estamos nos tornando dentro da igreja muito intelectuais e estamos lendo alguns autores, como um homem chamado Richard Rohr, que tem sido
nome que está crescendo no meio da literatura evangélica, e ele é um padre católico, e que até o catolicismo disse: eu não quero nada com você, porque o que você está ensinando não tem nada nem com aquilo que a gente ensina. Enfim, então cuidado com o que nós estamos lendo por aí, fica este parênteses aí, né? Mas o homem, ao homem, a criação do homem e da mulher, ele disse: a sua imagem, é o outro texto que nós conhecemos, a sua imagem e semelhança ele nos fez. Então a identidade do ser humano está de alguma maneira ligada, correlacionada com o seu Deus criador. Efésios 2:10. O contexto agora aí, veja que claro, 1:27 foi a criação perfeita de Deus. Entre isto e o resto da Bíblia praticamente, depois do capítulo 3 de Gênesis, este homem perdeu ou destituiu ou manchou esta imagem divina nele por causa do pecado, mas Deus ainda tem, não é, algo de identidade com este homem. Ele nunca pode perder, porque a nossa identidade ela é ligada ao Deus que nós fomos por ele criados. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados agora em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou um caminho para o ser humano, e apropriadamente no versículo 10, versículo 8 é um versículo que você conhece demais, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Nem vem das obras, para que ninguém se glorie, não é? E o versículo 10, então, olha. Houve esta salvação e Deus preparou para que nós andássemos nela. As boas obras. O querer de Deus na criação do homem é bom. A moral de Deus é boa. Em verdade, ela não é só boa, ela é perfeita. A lei de Deus que reflete a moral de Deus, ela é boa, ela é perfeita. E este homem foi criado em perfeição. O pecado nos separou, mas agora em Cristo Jesus, esta nova criatura em Cristo Jesus, veja que este versículo está relacionado a alguém que é criado em Cristo Jesus, tá? Então nós somos feituras de Deus. E o que Deus preparou para o ser humano, o que Deus sempre quis para o ser humano, foi que ele andasse em boas obras. Mas esta nova criatura, que Jesus explicou, este novo nascimento a Nicodemos, esta nova criatura, ela é nascida, ela é criada em Cristo Jesus. Uma nova criação, uma transformação espiritual. Ok? Então, tanto a criação humana, como a criação, se eu posso dizer, um nascer de novo espiritual, tem relacionamento com Deus. Então, volto a dizer que a nossa identidade, ela não pode ser desconectada da existência de Deus, da pessoa de Deus. Tanto a nossa identidade como seres humanos, criaturas, feituras suas, como a nossa identidade como nascido de novo, espiritualmente nascido, tendo de novo relacionamento com Deus. Gálatas 6:15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, as coisas da religião humana que Deus permitiu passar, são duas linguagens que nós conhecemos na Bíblia, não é o foco dessa leitura para nós neste momento, mas independente da religião, do processo ou o que quer que seja, em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. Então, a criação original humana, que para nós acontece também no nascimento de cada um de nós, e a criação nova deste homem agora reconectado com Deus, desta nova criatura, deste homem agora que vive espiritualmente, toda essa identidade humana, ela está relacionada, interligada com o nosso próprio Deus. Em segundo lugar, Deus estabeleceu sua função. A função do homem que foi criado e que tem a sua identidade relacionada de uma maneira ou outra com Deus, a função dele é se relacionar com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9, nós vamos deixar dois textos bíblicos para você aí. Diz o texto: e ouviram, é Adão e Eva, a voz do Senhor Deus,
que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Nós conhecemos este texto, capítulo 3, começa com a queda, com a desobediência de Eva, em verdade, o cair de Eva na conversa da serpente, e a desobediência de Adão, que comeu o fruto que Eva lhe apresentou. Então, logo depois disso, Deus aparece na viração do dia, o que este versículo implica que sempre no fim do dia, na viração do dia, Deus vinha a estar com eles. A diferença desta vez foi realmente a primeira vez que Adão não teve prazer na presença de Deus, pelo contrário, ele teve medo. Ele mesmo diz, nós não lemos todo o texto aqui, ele diz, ouvir a tua voz e temi. Né? Então ele teve medo pela presença de Deus, por quê? Porque o pecado agora tinha nascido em seu coração. Mas eu quero lembrar a você que o homem, desde a sua criação, tinha, olha aí por favor, um relacionamento íntimo com Deus, e Deus nunca quis perder isso. O homem foi a coroa, a glória da sua criação, e Deus sempre quis se relacionar com o homem. João capítulo 14, essas palavras então serão de Jesus Cristo, né? Versículo 16 e 17, diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ora, Jesus está ensinando aos seus discípulos acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com eles, mas não neles ainda, por isso que ele diz estará em vós, porque depois do Pentecostes, ou por aí neste tempo, sem entrar nos pormenores teológicos deste momento que isso aconteceu, mas o Espírito Santo, no tempo que nós vivemos agora, da igreja, ok? Desde que a igreja existiu, este Espírito Santo agora habita em nós. Todo salvo tem o Espírito Santo, isso é Bíblia, né? Também Paulo nos explica isso, o Espírito Santo habita em nossos corações. Então Jesus está falando deste Espírito, que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos porque estará em nós, está em nós, habita em nós. Então isto mostra, e no começo aí que nós lemos, Jesus fala que ele vai enviar este Consolador, porque um dos pontos centrais da despedida de Jesus dos seus discípulos é exatamente a falta que eles teriam da companhia de Jesus. Você pode lembrar disso aqui comigo? E Jesus, sempre que este assunto, este tema subir, ele diz, olha, na verdade vocês querem que eu vá, porque se eu não for, não posso mandar, enviar aquele que vai ficar com vocês. Enquanto Jesus em carne só podia estar onde fisicamente ele estava, em carne, amém? Ele era consolo, mas ele disse, eu vou enviar um Consolador que vai ficar sempre com vocês e com todos vocês, porque este Consolador está aqui onde eu estou, no norte da Flórida, está aí onde você está, no Maranhão, está aí onde você está, em São Paulo, está aí onde você está, no Rio de Janeiro, aonde você estiver. Você vai dizer, irmã, até aqui neste interior, eu sei que você sabe, eu estou falando só para você, né, se alegrar com Jesus. Claro que ele está. E até que você que não está ouvindo de outro país, da Europa ou da África. Amém? Então, este relacionamento com ele é o que Deus sempre quis, e principalmente nós que somos igreja, imagina, não é? Se ele quer para todos, nós que somos igreja devíamos valorizar a nossa função, parte da nossa função, da nossa identidade, está em nos relacionar com ele. Deus estabeleceu o nosso valor pelo preço que ele pagou. Eu fui lembrada essa semana deste versículo aqui, capítulo 8 de Marcos, versículo 36 e 37, diz o seguinte: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Mas eu vou voltar no primeiro e vou enfatizar primeiro nesse aqui. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Neste versículo, Jesus está nos revelando o valor da alma do homem. A alma do homem vale mais do que o mundo inteiro. A alma do homem vale mais do que o mundo inteiro.
E escute, por favor. Isto é palavra de Deus, porque é Jesus falando. Entenda isso. Todas as riquezas, toda a fama, todo o bem-estar, tudo aquilo que o mundo deseja, a concupiscência dos olhos que a gente olha e vê e deseja, tudo, se alguém ganhar tudo neste mundo, muitas coisas que infelizmente nós crentes não só valorizamos, mas damos a nossa vida, a prioridade do nosso tempo e mais o nosso coração para elas. E Jesus nos lembra que adianta ganhar todo mundo, vamos dizer que você ganhasse, e perder a sua alma. Então a alma sua tem mais valor do que tudo que o teu olho, o meu olho, o mundo vê e espera e quer. Deste mundo, a tua alma tem mais valor para Deus. Amém? Então o valor da criação humana, cada homem, não importa quem você seja, tem este valor, a alma humana. Agora, no segundo versículo, nós lemos aí o 37. Eu vou fazer uma ligação dele com o próximo texto. Que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ou seja, esta alma do homem que tem tanto valor para Deus tem uma grande necessidade. Precisa ser resgatada. Por quê? Porque ela está perdida. Eu e você já fomos resgatados. Nós não estamos mais indo ao léu. Nós não temos mais medo da morte. Nós não temos medo do amanhã. Nós cremos em um Deus que não é o Deus de Darwin, que não existe. Não é um Deus pequeno, mas o Deus criador do universo, estamos falando dele aqui. Ele nos resgatou. Agora vamos falar de resgate? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, tá aí, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Como é que nós fomos resgatados da tradição que nós vivíamos? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Cristo foi manifestado por amor de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus Cristo. Foi o sangue dele que mostrou para nós o preço da alma. Lembra que nós falamos? Ele comparou primeiro com tudo melhor do mundo. Todo mundo não vale o preço de uma alma para Deus. E ela é tão valiosa e ele comprovou o seu amor para conosco e que ele entregou por amor de nós a Jesus. Agora eu vou fazer um parênteses aqui de aplicação que eu estava lembrando antes dessa aula aqui. E eu quero compartilhar com você, professor. Vem do meu coração como professora. Um dos pedidos que eu mais tenho, não só como professora, ou sempre que eu tenho oportunidade de lidar com alguém, de estar em algum lugar, trabalhando com pessoas. Um dos pedidos que eu mais tenho feito ao Senhor recentemente. E quando eu digo recente, já tem muitos anos que eu faço esse pedido. Mas às vezes ele esquenta mais no meu coração e ultimamente ele tem esquentado. É que eu ame mais aos meus alunos, é que eu ame mais as almas, que eu ame mais as almas perdidas. Porque como nós vimos aqui, Deus amou. E eu e você, eu digo por mim, eu não vou falar de você. Às vezes eu chego à conclusão que eu não amo como Deus ama. E eu não tenho poder para amar como Ele ama. Eu posso querer conhecer mais de Deus, eu posso me apiedar das pessoas, eu posso querer obedecer e pregar o Evangelho. Mas a virtude do amor de Deus, ela só pode vir dele. Então eu peço a Ele. Este é o meu pedido quando eu vou ensinar a escola dominical. E ao eu pedir isso, eu estou dando liberdade a Deus a demonstrar a virtude que é dele. Escute, por favor, eu entendo claramente que o limite do meu amor é real. Mas o limite do amor dele é isso que nós estamos estudando aí. Ele vai além. E nós, como receptáculo do amor de Deus, nós conhecemos a virtude desse amor. Amém? Você teve experiência com esse amor de Deus? Eu tive. Eu me sinto amada por Deus.
Eu me sinto super especial para Deus. É um mistério. Porque o que eu tenho de especial? Mas eu me sinto, e sabe qual é o mistério de Deus? É que você também se sente muito especial para Deus. Amém? Então, esta virtude é uma virtude de Deus. O amor de Deus e o amor bíblico, ele deve ser falado, pregado e ensinado. Ele deve ser sentido quando nós ensinamos a palavra de Deus. E este é o meu pedido. Este é o meu pedido a Deus, que Deus me faça amar mais, que Deus manifeste essa virtude dele. Não é um amor criado por aí pelo mundo, de movimentos, não, é o de Deus mesmo, porque este amor trará o quê? Salvação. Porque foi por causa deste amor que nós fomos, como acabamos de ler aí, resgatados. Amém? Então veja, a produção da criação humana é isso. Deus estabeleceu a identidade, a função e o valor. Eu não vou ler mais este subtópico aqui, nós já explicamos sobre isso. O princípio da finalidade é na página 51. A visão bíblica apresenta o universo como resultado de uma ação deliberada de Deus com um fim específico, tá? Eu sublinhei essa frase aí, não vou falar mais nada. Mas a finalidade significa isso mesmo. Há um propósito, né? O universo foi criado deliberadamente, ou seja, de propósito por Deus. Ele quis fazer, ele projetou, ele fez e tem um propósito, um fim específico. Nós não conhecemos na plenitude, como eu disse, que eu expliquei à minha filha, mas o pouco que eu entendo hoje deste porquê já me traz muita alegria e eu vejo em tudo aquilo que nós acabamos de falar aqui. É que Deus quer o homem em relacionamento com ele. Que a nossa existência, a nossa identidade está ligada a ele. E por causa deste homem, Deus fez o universo para que ele pudesse encontrar a existência de Deus. Essa é a minha explicação. Essa é a minha explicação, baseada naquilo que eu vejo na Bíblia. E pode ter mais. Aleluia. Deus é tremendo, irmãos. A sabedoria de Deus é inalcançável, irmãos. Aleluia. Veja, tantos anos de crente. E agora eu cheguei a uma conclusão pequenininha e alegria para a minha alma. Mas um dia, assim como ele é, o veremos. O ser humano especial, o terceiro subtítulo. Eu vou ler o primeiro parágrafo para você saber do que eu estou falando aqui, porque eu vou fazer uma palavrinha, eu vou te dar uma palavra de cuidado. Principalmente você que é leitor ávido, que estuda, né, livros e etc., está sempre aprendendo através dos livros. Eu vou te deixar com um asterisco aí para você guardar, tá? Ser humano especial. Na revelação bíblica, estou na página 51, o ser humano ocupa o lugar de destaque na criação. Gênesis 1, 26 e 27. Ensina que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que significa que possuímos atributos que refletem o Criador, como moralidade, racionalidade, criatividade e espiritualidade. Isso estabelece uma distinção fundamental entre os homens e outros seres. Ok. Aí está dizendo que nós fomos criados à imagem e semelhança, ok? E que isto, ser criado à imagem e semelhança, significa que nós temos alguns atributos que refletem a Deus. Até aí, tudo bem. Entre os atributos que estão aqui, ele usou algumas palavras diferentes daquilo que classicamente nós chamamos de atributos, mas funciona. A maioria deles, como moralidade, racionalidade, está falando, e a espiritualidade, está falando da tricotomia do homem, não é? Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então, a capacidade moral, racional, tudo isso está ligado à alma. A alma é razão, a alma é emoção, né? E a espiritualidade está ligada ao espírito. Essa capacitação, essa realidade que nós somos, corpo, alma e espírito, é um reflexo, de alguma maneira, ok? É a semelhança deste Criador. No entanto, a palavra criatividade aí é uma palavra perigosa. Então, você que é leitor, que achar livros que nós temos lido de 40 anos para cá, e na verdade tem mais tempo, principalmente que vem da Europa e dos Estados Unidos. Mas até onde eu estou vendo que chegou a tradução brasileira, ou que foi escrito por autores brasileiros, inclusive ultimamente eu tenho vendo isso, né? Então já está mais recente do que isso. Cuidado com esta palavra criatividade. A maioria destes livros estão relacionando esta criatividade com uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Deus é criativo? É relativo, ele criou tudo diferente. Os animais são diferentes uns dos outros. Chamar isso de criatividade, tudo bem, mas Deus, a criação de Deus, ela não tem nada a ver com a criação nossa, como homens. A criatividade humana não tem nada a ver com criação. Deus criou do nada. Tudo o que o homem cria é de algo pré-existente. Em
toda sorte de criação, de gestão criativa nossa, inclusive. Esta é uma verdade. Se nós estamos conscientes ou não delas, mas é uma realidade. Então, por favor, toda vez que você vê a criatividade, comparando a criatividade de Deus com a criatividade humana, porque Deus é criativo, nós criativo, põe uma interrogação do tamanho do bonde. E diz a professora Manuela, me diz que tem algo, né, aqui que eu vou encontrar. E abra o olho para o resto que está escrito e vamos descobrir juntos que alguma coisa está realmente errada por aí. Ora, seguindo aqui, então, já falamos do segundo tópico, então vamos para o terceiro e a última aí, página 51, debate e consequências. A secularização científica, a adoção do darwinismo como paradigma dominante contribuiu para uma crescente secularização da ciência. Tá bom, mas eu não quero nada a ver, eu não tenho nada a ver com o mundo. Desculpa falar assim, mas essa é a realidade. O mundo não vai de mal para melhor. Alguns dentro da igreja estão dizendo, não, e até eu vou ler aqui com você nessa lição aqui, um parênteses do final dela, fica aí. Se você quiser, já está cansado, vai até no final, quando eu falar lá, se você está curioso e ver. Eu não tenho problema com isso, irmãos. Mas eu desejo de coração que você fique, por quê? Porque eu peço a Deus, como eu disse. Do mesmo jeito que eu amo o que não nasceu de novo, eu amo a você e eu quero que você cresça com o Senhor. E se eu posso ajudar uma gotinha em alguma coisa, e às vezes acontece isso, é uma pregação enorme de um pastor, mas uma palavra foi o alimento que a gente precisava, amém? E a gente dá graça a Deus porque o servo de Deus foi usado, amém? Então que eu possa ser usada numa gotinha para você, você seja usada numa gotinha ou mais para alguém, e assim nós estamos fazendo a obra de Deus. Então olha lá, a explicação naturalista do mundo passou a ser considerada a única válida, enquanto qualquer menção à fé, propósito ou criação foi descartada como não científica. Então essa é uma realidade que é a maneira que o mundo acusa nós, né? Vocês não têm a ciência, vocês são um tanto de ignorante. E eu digo que nem nós, nem a palavra de Deus tem medo da ciência. Paulo, até nós lemos o texto de Paulo a Timóteo, foi bem claro. Agora abre o olho. Ele diz, não precisa ter medo da ciência, agora abre o olho. Porque a falsa vai tentar corromper a vossa fé. Então, esse processo gerou impactos na cultura, na educação e até na legislação. Tudo bem. O que é mundo, e quem lê a carta 1 de João reconhece isso numa dimensão sem igual. E tem outra coisa, você quer ler? Anota aí, por favor, professor. Leia, tá? Põe aí, 1 João. É pequena, curtinha. 5 capítulos, não são longos capítulos. Mas se você quiser aprender sobre isso. Mundo. O ensino científico, especialmente nas escolas, muitas vezes promove o darwinismo como verdade absoluta. Muitas vezes não, praticamente sempre. Com exceção de livros que são evangélicos ou até católicos, não há exceção. Sem espaço para o debate ou para a consideração de outras visões. Eles aceitam como sendo a realidade, ainda que desprovada pela ciência até hoje. A fé cristã foi marginalizada e os jovens foram formados com uma visão de mundo onde Deus é ausente e irrelevante. Então, isso é uma realidade. O mundo hoje está sendo mais do que nunca formado sem o conhecimento de Deus. Enquanto nós vivemos numa cultura no Brasil que a palavra Deus, a existência de Deus ainda é comum na sociedade de maneira cultural, ok? Eu não estou dizendo que está certo, é certo. Mundo é mundo, a igreja é igreja. Mas, no Brasil, a maioria das pessoas não nasce, cresce e morre sem ter ouvido falar de Deus, o Deus bíblico, sem ter ouvido na existência deste livro. Mas outras nações do mundo, isso acontece. Acontece. Inclusive nos Estados Unidos da América, essa semana eu escutei um pregador dizendo que o seu pai e a sua mãe nunca tinham visto uma Bíblia, nunca tinham tocado numa Bíblia, nunca tinham ido a nenhuma reunião evangélica ou cristã de qualquer, seja uma igreja qualquer, até os seus 25 anos. O pai dele, ele disse isso. E a mãe dele tinha ido a um funeral. Outro dia eu estava assistindo um programa de um jovem, na verdade era um senhor, que contratou um jovem para a fazenda dele, para coisa de fazenda, de agricultura e etc. E este jovem devia ser seus 30 e pouco anos, e o homem mencionou alguma coisa de Moisés, e ele falou, Moisés, do que você está falando? Aí ele perguntou para o rapaz, ele disse, você não sabe quem é Moisés? Ele disse, não. Ele disse, da Bíblia? Você não tem uma Bíblia? Ele disse, não. Você nunca ouviu de Moisés da Bíblia? Ele disse, não. E aí quando contou a história, ele disse, essa história é doida. Então, isso mostra, esse já é na Europa, ok? Esse já é na Europa. Então eu estou mostrando para você que existem algumas gerações já que nasceram
crescem e morrem sem ouvirem falar de Deus. Nós não estamos falando dos índios lá, daquela população que não foi encontrada, né? Que alguns dos nossos missionários têm dado a sua vida para encontrá-los. Estamos falando de países como a Inglaterra, acabei de mencionar, e aqui, inclusive, nos Estados Unidos. Então, o que o pastor está dizendo aqui é que os jovens estão sendo formados com uma visão de mundo onde Deus é ausente ou irrelevante. Contudo, a igreja deve lembrar que a ciência não é inimiga da fé. Fé e ciência não são inimigas. A verdadeira ciência busca a verdade. Tá, esse aqui é o centro. E toda a verdade, por fim, pertence a Deus. Uma colocação que eu sei que não tem maldade nenhuma aqui, mas como eu já li coisa demais na minha vida, torna-se um pouco perigosa. Mas eu parei na palavra busca a verdade. Até aí tá tranquilo 100%. Né? Então, a verdadeira ciência quer descobrir o que acontece. A ciência ela é para provar. A pessoa o processo científico é esse. Você gera uma teoria por aquilo que você vê, você diz, olha, então, eu acho que porque esse aqui caiu, o outro também vai cair. Agora, qual a velocidade dessa queda? Por que acontece essa queda? Então, a pessoa teoriza com base naquilo que ele vê e aí ele começa a fazer experimentos para comprovar essa teoria. Então, a base da maneira que a ciência funciona é essa aqui, em poucas palavras que eu estou falando. Então, a ciência busca teorizar a verdade. Ela não quer inventar coisa. Inventar coisa de quem queira. A ciência não. A ciência ela é de comprovar. Agora, infelizmente, como o homem é que está manipulando a ciência ou lidando com ela, alguns têm uma agenda já deles. Eles dizem, olha, é isso aqui, mas não tem Deus. Então, como é que a gente pode explicar um universo e etc., que não teve começo, porque não existe Deus, então não pode ter sido criado, né? E aí começa a divagação. O que nós achamos? Olha, o que nós achamos comprova isso, mas não pode usar isso? Então, temos que mudar. E as outras palavras que eu não li, eu te aconselho a ler aqueles outros textos aqui dos cientistas, né? Então, está aí. O que mais? Vamos pular aí para o número 2, a moralidade sem valor. Vou ler somente a primeira frase também, que foi a que eu sublinhei, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. O demais não é que você não possa ler, com certeza. Eu até imagino que você já leu essa lição, estudou, mas é onde eu vou fazer o comentário, porque eu estou aqui, né, para ser um recurso adicional para você. E depois, é o que eu gosto, né, mais de compartilhar com você, são estes textos bíblicos que a gente discute falando das escrituras. Então, a moralidade e valor. Sem um criador que estabeleça o bem e o mal, cada cultura ou indivíduo pode definir seus próprios valores e moralidade torna-se relativa. Então, este é que é o ponto. Existindo um Deus, Deus estabelece o bem e o mal. Este é que é o problema, irmão. Você sabe que o problema maior de Deus não é com Deus porque é o nome de Deus? Porque existe... O nome de Deus não é um grande problema. Diga de passagem, nem o nome de Jesus, nem o nome do Espírito Santo está por aí em vários outros lugares onde Deus não está. O nome está, ok? Mas o problema é que este Deus criador, na sua revelação, porque ninguém conhece a Deus fora dessa revelação, você pode saber que existe um Deus pela criação. Mas quem ele é? O que ele pensa? Como ele fez e o que ele decidiu, o que é certo e errado para Deus? Esse é o ponto que a gente está falando aqui agora, né? Está aqui. Está nessa revelação. E este é que é o problema. Este é que é o problema. O homem leu essa revelação aqui e disse, não quero. Aleluia. O problema não é o homem dizer não quero. Ainda que Deus amou e ele comissionou toda a sua igreja para ir atrás deste homem que diz não quero. Ok? Mas ele não tirou do homem o direito de dizer não quero. O homem pode. Mas o que mais me dói são os crentes. À luz do que Israel fez, dizer, não, receberemos, seremos fiéis, salva-nos do Egito, salva-nos da mão dos filisteus, salve e a gente vai ser fiel. Aí depois o tempo passava e dizer o quê? Tudo isso? Não quero. E a gente tem tanto tempo, né? Às vezes da nossa salvação. E aí a gente chega a este lugar onde nós dizemos, já não quero. Mas é exatamente porque existe um Deus, que existe um bem e um mal estabelecido por Deus, um certo e um errado. E quando se tira, e a igreja hoje tem tirado o certo e o errado, muitas lideranças já não colocam, não, isso não é parte do evangelho, deixa cada um decidir, isso é um processo de tempo. Eles dizem assim, olha isso, o livro deles. Diz, não, é porque a gente não precisa começar com isso. Jesus começou chamando ao arrependimento, João Batista começou chamando ao arrependimento, Jesus chamou, Pedro chamou, Paulo chamou, e ele mandou a igreja chamar ao arrependimento, que é a maneira de salvação, porque o problema do mundo é o pecado. Aí estes de hoje dizem, não,
Não é que a gente não vai falar, mas porque a ordem né, não é assim e tal, e para que falar disso nessa... Deixa Deus operar, deixa ser usado pelo Espírito Santo e etc. Depois que tiver bem engajado, eu digo, mas só aqui entre nós, como é que vai ser usado pelo Espírito Santo se não nasceu de novo? Agora as músicas de Bethel, como é que é o nome do outro? De Brandon Lake, de Jesus Culture, e etc, que o poder, e usa com o poder, que o mundo que vem de visita para a igreja está sendo levado a dizer, é o poder de Deus, e eu sou de Deus, e eu vou ser usado por Deus, e é o poder de Deus, o poder de ressuscitar, e etc. Um dia eu vou fazer um comentário sobre algumas letras dessas músicas, tá? Se não passou pela porta, se não passou pelo sangue que paga o preço do pecado, não houve salvação. Não houve novo nascimento. Este evangelho está jogando fora o sacrifício de Jesus. Não tem valor. Será que nós estamos entendendo? Então o problema não é o mundo. Não ter problema com o bem ou o mal, certo e errado. O problema é a igreja, que já não quer a moralidade divina. É a igreja que quer viver a sua vida. Não a igreja, perdão, vou refazer. Alguns crentes, ou até muitos crentes hoje, que querem viver a sua vida imoralmente, conforme os padrões das Escrituras, e não querem ser chamados de morais, porque o Espírito Santo chamará. Então o pastor não pode ser usado por Deus. Não pode ler este texto na igreja. E muitos pastores estão se recusando a ler, a falar, a ensinar. E por causa disso, muitas almas estão perecendo. E outras estão entrando num contexto evangélico sem conhecer o Deus do evangelho. A resposta da igreja ao tópico 3, o subtópico 3, ainda na página 52. Diante dos desafios impostos pelo darwinismo, a igreja é chamada a oferecer uma resposta firme, porém equilibrada. Não rejeitamos a ciência, mas afirmamos que ela deve ser submetida à soberania de Deus e à autoridade das Escrituras. Então, nesse aí eu sublinhei, não rejeitamos a ciência. Segundo lugar, a soberania de Deus. Terceiro lugar, a autoridade das Escrituras. Eu fiz esse terceiro tópico baseado nisso aqui. Não deixe de ouvir, por favor, porque é onde a Bíblia vai entrar em ação aqui. Mas eu tenho uma grande questão sobre a próxima frase aí. Devemos formar crentes que sejam pensadores críticos, capazes de dialogar com a cultura sem abrir mão da fé bíblica. Eu discordo. Ou pelo menos eu questiono. Capazes, eu me pergunto, foi o que eu fiz comigo mesma. O que significa ser capaz de dialogar com a cultura? Será que eu quero dialogar com a cultura? Não. Não é que eu não ame o homem que vive dentro dessa cultura agora. Mas exatamente porque eu amo, eu tenho que levá-lo, apontá-lo para uma verdade que é espiritual e é eterna. Escute, por favor. Não é questão de tempo deste mundo. Não é questão de geração. Porque o mesmo evangelho que me salvou, que transforma a minha vida, que alimenta a minha alma hoje, quando eu escuto pregação de 30, 40, 50 anos atrás, é o mesmo evangelho. O que opera em mim. Agora, o que eu escuto por aí já é diferente. Presta atenção que eu vou mais além. Agora vai ser profundo, vai ser forte. O evangelho que transformou a nossa vida é o que Paulo pregava. Agora eu te pergunto, quantas gerações para trás tem Paulo? Eu sei que você não vai perder as contas, ninguém vai contar aqui. Amém? Mas muito tempo atrás. É ou não é muito tempo atrás? É o mesmo evangelho que Jesus, que Pedro pregava. Quanto tempo atrás? Você vai calcular bem rápido assim para botar ponto. 2000 anos. Aí. Esta palavra, na sua essência, não muda, não pode mudar, porque ela é o poder de Deus. Ou vem com ela o poder de Deus, ou qualquer coisa fora dela não tem o poder de Deus. Você diga o que você quiser. Você diga e pense o que você quiser. Deus te deixou livre. Se você sair com raiva agora de mim, eu não posso fazer nada. Eu estou te anunciando, eu estou repetindo para você. Eu vou ler textos bíblicos aqui. E tenho lido, tenho ensinado neste canal o que a palavra de Deus nos diz. Agora, confiada, crendo nessa palavra, eu tenho testemunho na minha vida da transformação, do poder deste evangelho aqui, dessa palavra. Amém? Então, dialogar com a cultura
Eu diria até a extensão do que Paulo fez. Capítulo 17, a pregação aos atenienses. Ele observava, ele via, ele conectou com as palavras acerca do que as pessoas aceitam. Olha, você aceita que isso aconteça aqui. E aí começou a questionar, mas eu quero apresentar a você aquilo que Deus criou. Como Deus determinou. Por que Deus fez isso? Estude o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Amém? E aí quando ele conclui, ele diz, pois é este Deus que fez tudo isso. Não tem em conta o tempo da ignorância, mas chama todo homem em qualquer lugar que se arrependam. Aleluia! Tá aí, irmãos. Tá aí, irmãos. A porta de entrada. Crer no Senhor Jesus, crer neste Deus que ele falou de Deus e falou, ensinou o homem que haverá, por ele haverá de julgar o mundo. É o texto aí de Atos 17, que está anunciando a Jesus Cristo. Ok? Então vai haver um juízo contra o pecado. Então qual é a resposta? Arrependimento. Então a criação de Deus, o Filho de Deus enviado para perdão dos pecados, creia então e se arrependa. Tá aí as duas coisas que nós precisamos fazer para alcançar a salvação. Então dialogar na cultura, cuidado com essa colocação, tá? Mas, desde que seja entendida biblicamente, é possível, não estou tirando aqui, estou somente questionando e dizendo um cuidado, porque alguns usam esta colocação fora do contexto bíblico e certo para a nossa vida, e estão se perdendo por aí. A posição da igreja é o último tópico que nós vamos falar aqui, e assim que eu terminar este tópico, eu vou ler o subsídio aqui, e vou trazer também uma palavra, na verdade, se você olhar aqui, eu botei um X bem grande, né? Mas eu vou, em verdade, só enfatizar uma palavra para, assim como eu fiz com aquela outra palavra lá da criatividade, eu vou botar um asterisco maior do que aquele, ok? A posição da igreja, decidimos crer em Deus e na sua criação, decidimos nos submeter às leis morais de Deus, decidimos confessar a autoridade da palavra de Deus. Essa é a nossa decisão. Quem é crente, quem é igreja, quem é nascido de novo, decidiu essas três coisas. Nós cremos em Deus na sua criação, por quê? Pode decorar isso aí. Porque Gênesis 1:1 diz... No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aleluia. Acabou. Nós decidimos crer na criação. Quando eles vierem falar, mas a ciência, você questiona, irmãos. Por isso é que é interessante você conhecer essas coisas, porque você não precisa brigar. Você diz, olha, a Bíblia diz isso. Deus fez isso. Eu creio nisso e tenho evidência disso. Mas sobre a sua teoria, me diga isso. E aí você faz uma pergunta. E a pessoa com certeza vai ficar doida porque a realidade que eles estão vivendo é essa aí. Nós decidimos nos submeter às leis morais de Deus. Quem é a igreja se submete às leis morais de Deus. Quem entendeu o que é a lei moral de Deus? Eu botei um exemplo somente aqui, os 10 mandamentos. Tá? Aqui em Êxodo 20, 1 a 17 são os 10 mandamentos. Com exceção do sábado, que é a única lei cerimonial. Não quero entrar em detalhes aqui. Por favor, não briga comigo. Deixa passar isso aí bem rápido aí para o seu ouvido. Tá? Se você não gostou do que escutou. Mas as demais leis refletem a lei moral de Deus. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás e etc. As demais, inclusive aquela primeira que fala não terás outros deuses diante dele. Então todas essas refletem a moral de Deus e nós nos submetemos a ela. A posição da igreja é nos submeter. Cujas leis morais, eu vou falar, sempre falo isso para ninguém ficar, não é legalista, é irmão de Moisés, isso aqui não. Toda lei moral de Deus foi repetida no Novo Testamento. Ponto. Então, se você tem problema de encontrar a lei do Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, que se você obedecer toda a moralidade de Deus no Novo Testamento, você vai estar obedecendo a do Antigo Testamento. E para ser sincera, a do Novo Testamento é mais dura, mais difícil. A gente só tem capacidade dela porque nós nascemos de novo e o Espírito Santo está dentro de nós. Amém? E eu vou começar lembrando você que Jesus disse isso. Lembra que os antigos falaram para não adulterar? Pronto. No Antigo Testamento, pecado era o ato do adultério. Se foi pego no ato do adultério, aquilo ali é pecado. Aí Jesus diz, pois bem, eis que eu vos digo, se você olhar para uma mulher e no teu coração você desejar, já pecou. Já adulterou no teu coração. Então tá aí. Então a moral de Deus permanece a mesma, mas Jesus deu um passo aí mais adiante que complicou ainda mais para o nosso lado. Graças a Deus pela regeneração,
pela transformação do sangue de Cristo Jesus e o Espírito Santo que habita em nós, que nos faz capaz de viver neste tempo felizes e contentes, andando livres do pecado. Será que alguém pode dizer amém? Ou é pecado dizer amém na escola dominical? Eu não acho, irmão. Pecado é pecar. Isso não é pecado, pelo contrário. Eu gosto de ouvir e estar numa aula que eu sinta alegria com a palavra de Deus. E desculpa, não vou pedir desculpa. Eu falo desculpa, eu tenho que pedir desculpa por pedir desculpa. Porque eu me alegro e eu digo aleluia mesmo. E eu digo glória a Deus. Né? Eu não vou perturbar a classe, mas que eu vou dar glória a Deus e aleluia. E eu espero dar, porque Deus me guarde de um professor ensinando uma classe que eu já estou quase dormindo. Eu quero mesmo, não precisa também sapatear, nem gritar, nem nada. Mas eu quero ouvir palavra viva. E quando a palavra viva está alimentando meu coração, eu vou dar aleluia, glória a Deus e dizer amém, Senhor. Decidimos, por último, confessar a autoridade da palavra de Deus. Isaías 48 diz, seca-se a erva, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Nós confessamos, a palavra de Deus é eterna. Hebreus 4:12. Texto conhecido porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, aonde nem a psicologia humana consegue alcançar, as juntas e medulas. E ela é apta para discernir, como nenhum homem pode, os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a autoridade que nós vemos na palavra de Deus. Ela é mais autoritativa, ela alcança mais, ela discerne mais, ela sabe mais, ela é mais sábia do que toda a sabedoria deste mundo, seja de qualquer ciência. Salmo 119, 104 a 106. Pelos teus mandamentos, diz o salmista, alcancei, mandamentos, a lei de Deus, a palavra de Deus. Alcancei o quê? Entendimento. Então a lei do Senhor nos faz entender as coisas. Pelo que eu aborreço o falso caminho. Então é a lei e os mandamentos de Deus que me dá entendimento e o falso caminho. Eu aborreço ele porque a lei me fez entender as coisas. Lâmpada para os meus pés neste caminho é a tua palavra. Eu começo a ver, a entender, a enxergar, e luz para o meu caminho. Eu não estou às cegas, eu não estou tateando. Versículo 106. Portanto, eu jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Está aí o crente, irmãos. A igreja decide confessar a autoridade. Ela é a lei para nós. Não quer chamar de lei? Não chame de lei. Ela é o mandamento. Mudou muita coisa? Pronto, se você está feliz com isso, chame de mandamento. Ela é o mandamento para a nossa vida. E o salmista diz, eu jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Gostou dessa palavra mais? Então use os juízos de Deus. Pronto. Aleluia. Né? Depois deste texto, a gente fala, lâmpada para os meus pés, minha palavra, luz para o meu caminho. Que bonito. Aí ele continua e diz, por isso eu jurei e cumprirei que hei de guardar os teus juízos. Aleluia. Terminamos com Romanos 10 e 17. Texto tão conhecido nosso. De sorte que a fé. Aí. Nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Muita gente chamando o povo à fé. Fé não é tremelique. Fé não é sensação, fé não é ver fumaça, fé não é nada destas coisas. É fé a certeza das coisas que se não veem, mas que já estão feitas, dispostas para Deus. Por isso alguém só pode ter fé naquilo que Deus determinou que exista. Você quer ter fé em alguma coisa, quer conhecer o que significa fé, é perguntar para um crente se o céu existe. Para mim, o céu é mais real do que a minha vida aqui, porque eu não tenho ela o amanhã, eu não sei o que acontecerá. Agora, no dia que eu passar desta vida, foi o meu Jesus quem disse que ele está preparando um lugar para mim, e eu não sei como é que é este lugar nos detalhes, aleluia, mas que ele existe, eu tenho segurança na minha alma que ele existe. Amém? Isso é fé. Agora, o parênteses do subsídio que eu vou ler somente porque eu achei interessante que havia um livro sobre isso, da universidade, etc. Estamos falando sobre darwinismo. Mas eu tenho um asterisco para colocar, principalmente a você que é leitor de livros como estes. Professor, incentive seus alunos a buscarem, eu estou na página 52, formação acadêmica,
E esclareça que a universidade, portanto, não é somente um centro de produção de conhecimento, mas também um centro de influência intelectual, capaz de definir tendências, alterar valores e transformar positiva ou negativamente a cultura. Vamos parar aí? Até aqui, tudo bem. Nada de mais, nada de menos, não vou entrar nos méritos disso. Em outras palavras, a universidade, ou uma pluralidade, é um lugar de conhecimento, ok? De formação e etc. E ele não só dá o conhecimento, ou a instrução, ou fonte supostamente diversa o suficiente para que as pessoas pudessem escolher, mas enfim, fonte de recurso para que se possa aprender o que há, as diversas ciências, inclusive ciências humanas neste mundo. Mas ele fala de algo que é uma realidade, há uma influência intelectual. Esse é um ponto interessante. Ou seja, o que isso significa é que alguém que vai para a universidade, ele não só aprende, ele é, num certo sentido, influenciado, direcionado. E como nós, quando chegamos neste mundo universitário, principalmente alguns professores que são extremamente capacitados ou que têm nomes reconhecidos, são autores de livros, etc, etc. Então nós nos sentimos assim pequenininho. Cuidado quando nós nos sentimos pequenos, diante de ninguém. Não é que nós que precisamos nos sentir grande, mas é para tomar cuidado de não sermos influenciados por outra fonte, a não ser aquilo que seja a verdade. Ok? Isso acontece. Agora, o meu problema vem com a seguinte frase, diz, logo a sua retomada, ou seja, a retomada da universidade pelos cristãos, é algo que não pode ser desprezado, pois está diretamente relacionado com o papel da igreja na terra. Quanto a isso, eu digo não. O papel da igreja na terra não está relacionado com retomar as universidades. E a minha primeira resposta para isso é aonde a Bíblia te deu esta ideia que você concluiu isso. Eu conheço muitos livros que dão essa ideia. Eu conheço alguns livros, alguns autores aqui dos Estados Unidos que me passaram essa ideia. Mas quando eu li e eu comparo com a verdade da palavra de Deus, eu digo, não é. Ok? Então, eu pergunto para você, se você achou que isso te caiu normal, retomada pelos cristãos. Peraí, vamos até fazer uma pergunta aqui. Porque eu quero entender que isso aqui é a inocência da pessoa que está escrevendo. Porque leu tanto de várias fontes aí que trazem essa ideia aqui, que acabou entendendo e caindo nisso. É por isso que eu digo, muito cuidado. Retomada das universidades, se a palavra diz retomar, significa que um dia foram nossas. Primeira coisa. Segunda coisa, retomar as universidades trata-se de um poderio. Trata-se de um poderio. E nós estamos buscando poder neste mundo? Porque o rei nosso disse o meu reino para Pilatos, não é deste mundo. Então, o poderio de Cristo não está associado a este mundo. Vou te lembrar mais. Haviam grupos judeus. Na verdade, a maioria tinha o entendimento de que o Messias viria para reinar. E, na verdade, ele ainda vem para reinar por um tempo, um milênio, está escrito lá no Apocalipse. Mas, na época que Jesus veio, o Messias, ele veio, e as pessoas queriam... E os zelotes, que era um destes grupos, dessas facções, que era mais... Estava já pronta para a guerra, estava toda treinada já, pronta para... Bastava Jesus dizer, vamos, que eles iam e arrebentavam, e você está pronto para uma guerra, ok? Então, essa palavra me leva em sentimento a este sentimento. E eu pergunto para você, Jesus fez o que os zelotes esperavam? Jesus trouxe uma revolução no sentido do que eles esperavam? Jesus trouxe uma revolução cultural? Se você entende isso, eu te desafio a ler de novo o Novo Testamento. Em nome de Jesus. O que Jesus veio fazer enquanto eu estava aqui foi uma mudança, trazer uma nova vida, um novo testamento que transformaria, que vivificaria a lei que o Pai revelou, mostrou o caminho, mas ela não tinha poder de vivificar, segundo o autor aos Hebreus. Mas o Evangelho de Cristo Jesus, o poder que opera o Espírito Santo em nós, vivificou-nos. Esta vitória foi espiritual. O nosso reino comunal de Jesus não é deste mundo e o nosso lugar já está preparado para nós. Cuidado com colocações como essas. O nosso chamado como igreja
é para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Agora, acontece que alguns, e eu não estou dizendo deixa autor, não. Eu imagino que isso aqui, eu volto a dizer, é já resultado de nós estarmos lendo muito. E eu não tenho problema com a leitura, não. Eu tenho problema com o erro e o engano, que Paulo já desmascarava, Pedro já desmascarava e Jesus também. Estas pessoas, estes que estão liderando este movimento, não acreditam num céu preparado para nós. Não acreditam no evangelho bíblico que chama ao arrependimento. Manipulam toda a verdade bíblica, como diz o texto de Paulo, se não me engano, a Timóteo. Aqueles que tendo comichão nos ouvidos, levantaram para si doutores segundo a sua própria concupiscência. Está aí. O desejo destes é que a revelação de Deus mostrasse para isso. Então nós vamos mudar a interpretação, vamos ensinar, e eles são capazes. E a prova é isso, que nós estamos dando fruto daquilo que eles ensinavam. Você quer um exemplo aqui? Por acá está na minha mesa. Paulo, o progressista, tá aí. Isso aqui é um pastor? Isso aqui é um pastor que diz, olha, o pessoal cristianismo progressivo não aceitava Paulo, odiava Paulo. É como se tivesse tirado Paulo da Bíblia, né? Aí ele diz, não, vamos entender melhor. Então aí ele começou a manipular a Bíblia para provar Paulo, aceitando toda a libertinagem que ele tem aceitado e quer para a igreja de hoje. Que o sangue de Jesus nos cubra. Que nós permaneçamos de pé, fiéis pela palavra, para que alguém ainda possa ter aonde encontrar a igreja viva do Deus vivo. Aleluia. Porque esta igreja é fundada na verdade. E esta é a verdade que nós temos. Que Deus nos dê amor, zelo, em nome de Jesus, e possamos permanecer fiel. Eu sei que nós não temos força. Quando nós vemos coisas como essa, esses intelectuais se levantando e transtornando. E aí vem a pergunta, o começo dele aqui. Incentive para ir para as universidades. Por um lado, como é que eu posso dizer o contrário? Né? Mas saibamos que são essas universidades que estão deformando, estão levando os nossos filhos para saírem de Deus, da presença de Deus, se é que, infelizmente, vamos falar a verdade, que alguma vez estiveram, que nós possamos, em nome de Jesus, sermos usados por Deus e orar pela nossa igreja, pelos nossos líderes, para que o evangelho verdadeiro, porque quando nós somos, eu até escutei um testemunho de uma irmã uma vez, ela disse, olha, eu fui para a mesma universidade, que muitos se perdem, mas eu fui já ancorada, a vida que eu tive com os meus pais, na minha igreja, e ainda assim eu quero dizer para você, com todas as letras, não só ela foi abalada, ou seja, se sente os ventos, eu senti os ventos. Ok? Então, não há grandeza de firmeza nossa, senão o poder de Deus, nós possamos estar humildes, ancorados em nome de Jesus, e que os nossos filhos possam passar, né? Estar aí, sair daí sem serem mudados a sua fé em nome de Jesus. Mas cuidado, teólogos, cuidado, irmãos professores que estudam. Porque o que eu vejo aqui me dá dor. Eu não quero acusar ninguém, não. Porque para mim, essa pessoa, quem quer que seja, não é digno de acusação. Eu vejo como fruto daquilo que nós já estamos consumindo em nome de Jesus. Que Deus nos guarde a todos, que Deus tenha misericórdia de nós e use a você diante da sua aula, da sua sala de aula neste domingo em nome de Jesus. Amém.